Para responder o Jimmy, eu poderia dizer o seguinte: toda e qualquer iniciativa vinda para contribuir é importante, observadas as condições colocadas pela senadora Regina e as informações que nós temos aqui dessa tarde, através dos nossos convidados, que não pode plantar sem informação do que deve plantar, a planta adequada, mas aqui para o Senado, todas e qualquer iniciativa, né, seja mutirão, seja iniciativa individual, certamente terá o apoio. Está aqui também que veio da Maria Lúcia Collier, Pernambuco. Sugiro a criação de mutirões de reflorestamento das regiões necessitadas, com fornecimento de muda, com apoio operacional e técnico, transporte coletivo para as equipes de trabalho, visando menor custo e aceleração do processo, principalmente no Nordeste. Acho que é uma sugestão bem-vinda, nós vamos trabalhar, estudar sobre isso, né, para que é aquilo que eu coloquei no dia da minha posse, que a União, os estados e os municípios não é para ser só disciplinador, fiscalizador e punidor dos crimes ambientais. É preciso participar e, através do Planaveg, que hoje a gente está vendo essa proposta que está em construção, que o Estado tem responsabilidade e quer contribuir para a recuperação. Está aqui do Jairo Edson Machado, do Amaral, do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se existem linhas de crédito para reflorestamento e quais são as condições de pagamento para tal financiamento, caso exista. Bom, eu posso dizer que existe linha de crédito. Eu não sei hoje como estão as condições de pagamento, mas nós vou encaminhar aqui com o meu assessor, o Ciro, que está ali, que acompanha a gente, para a gente verificar e responder para você, viu, Jairo? E desde já também muito agradecido aqui pela sua participação. Aqui do Realino Basílio Júnior, de São Paulo. Acredito que o problema em relação à extinção da vegetação nativa deve ser o desaparecimento dos rios dessas áreas. A solução para a recuperação seria o restabelecimento desses rios destruídos através de parceria entre a União, estados e municípios. Bom, vou deixar para os nossos convidados responder essa, que já foi dito aqui hoje, mas acredito que eles podem esclarecer melhor essa questão. Convidados e senadora doutora Ana Amélia, dia 20 de setembro irá acontecer um mutirão nacional para o plantio de árvores nativas e temos a confirmação de 57 municípios brasileiros. Queremos o apoio de todos, nos indicando onde encontrar mudas para a população realizar a causa. Desde já, muito obrigado. Essa vem do Paulo Bernacci, de São Paulo. Bom, a senadora Amélia, ela veio aqui hoje por um esforço, porque ela tinha que viajar, dado um problema que eu tinha, que não poderia estar presente, mas foi superado o problema, eu estou, né? Mas a gente vai deixar aqui com a comissão, mas quero assumir o compromisso de também a gente dar a resposta através da comissão e através do gabinete sobre o seu pedido. E dizer que também vou procurar o senador Renan Calheiro, a área de comunicação do Senado, para que a gente possa aqui, através da TV Senado, através da Rádio Senado, de repente estar divulgando essa atividade que eu considero muito relevante. Então, os convidados aqui da comissão, nós vamos devolver a palavra aqui para o doutor Gustavo Ribas Curcio, pesquisador da Embrapa Floresta, para que ele comente as colocações feitas, ajude a responder os questionamentos também colocados, e vamos trabalhar com tempo de 10 minutos, mas se for preciso mais um pouco, a gente abre a guarda aqui. Obrigado. Desde já, doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os colegas da mesa pelas colocações densas e importantes, e voltaria, acho que no debate com as suas proposições, que foram 3 questionamentos, considero muito relevantes. Então, em relação, e daí também, como roubei o tempo do Motter, né, Motter? Então, por favor, pode roubar o tempo, entrar no meio, vamos debater. Também, Lima, fique à vontade, por favor. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que o senhor colocou do questionamento
de que se vai fazer reflorestamento nas áreas. Então, a primeira colocação que eu faço é: nós temos que ter uma relação do que é escolher determinadas áreas. Por exemplo, eu vou reflorestar 10 hectares. Ótimo. Mas por que e como eu vou selecionar esses 10 hectares é o X da questão, no meu entendimento, do ponto de vista mais técnico-científico. Então, eu posso ter 10 hectares, senador, que todos são importantes, mas que eu não tenho uma congruência de funcionalidades, por exemplo, em um dos 10 hectares. O que eu quero dizer com isso? Talvez naqueles 10 hectares primeiros, eu tenho 10 hectares, senador. O primeiro eu só tenho uma grande funcionalidade, que é de recarga, porque o solo é muito espesso, ou muito raso, perdão, e ele não tem um potencial de filtro. Então, o senhor estaria priorizando aqueles 10 hectares pela questão filtro. O segundo conjunto de hectares, 10 hectares, ele tem um altíssimo potencial de recarga, mas ele imobiliza carbono. E o terceiro conjunto de 10 hectares tem um altíssimo potencial de uso para a agricultura, que é uma funcionalidade. Percebe? Então, no primeiro, e os pagamentos por serviços ambientais não estão condicionados a ter uma tributação distinta, pelo que eu estou colocando. Priorizar água, porque eu estou tratando de recarga e descarga, é uma prioridade. Só que o segundo conjunto de hectares... Professor, estou percebendo que o senhor está preocupado em responder para nós aqui. Não, mas bacana. É até o conjunto. É para você responder para o telespectador. Desculpe. Certo. Então, o segundo conjunto de hectares está me fazendo 2 serviços, 2 funcionalidades ambientais primordiais, que é imobilizar carbono, e com isso eu estou garantindo uma recarga e uma descarga com filtro, quer dizer, a água está penetrando no solo em ambientes com alta condição de matéria orgânica, porque ele imobiliza, o que o primeiro não tenha esse potencial. Então, a pergunta eu lhe devolvo: onde nós poderíamos escolher, qual o conjunto que eu poderia escolher? Eu jamais escolheria reflorestar numa área com potencial de produção de grãos. E a Embrapa tem, as universidades possuem essa resposta de quais são os potenciais de produção dos diferentes tipos de solos do Brasil. Isso já é conhecido entre nós. Quando eu entrei na Embrapa nos anos 80, eu já trabalhava nisso, medindo produtividade por tipo de solo. Então, para nós, já tem essa resposta já existe. Então, essa eu descartei. Agora, entre os 2 grupos, a que faz apenas recarga e o segundo que faz recarga com um potencial muito grande de mobilização, essa é a área para fazer. Então, um projeto, e não é Planaveg, são todos, né, Motter? Quando se está preocupado em fazer um programa de reflorestamento em âmbito nacional, nós temos que estar atento a funções sociais e econômicas, mas as ambientais que fazem a regência dos ecossistemas. E isso é a prioridade, isso é uma prioridade nacional, demarcar. E daí eu já junto com a sua terceira pergunta: quais seriam, o que me abonaria ter um potencial de reflorestamento? Bom, a primeira coisa é que ela não competisse com a área de produção de grãos, porque essas são as áreas nobres para a produção. Então, essa já se descarta. Sobram o quê? As áreas mais moderadas e muito frágeis para se fazer as escolhas, mas daí tem que se elencar as funcionalidades que são prementes. E hoje nós não podemos desconsiderar a questão hidrológica, o ciclo hidrológico, e a questão do carbono, com efeito de gás de efeito estufa, com depressão de ozônio. Então, essas são as questões. E aí vem a condição do seu exemplo,
do pau-d'arco, mas isso não é só na sua localidade, senadora. O brasileiro não sabe estabelecer diferença dentro de curtas distâncias de ambiente e reconhecer essas prioridades. Então, quando se fala do Cerrado, que ele é um divisor de águas, né, vai para o São Francisco, vai para a Amazônia, vai para o Bacia do Paraná, sem dúvida. Mas vamos dizer assim, é um perigo se ficar acreditando apenas nisso, porque a recarga de aquíferos livres da região, da sua região, ou de qualquer outra região, não vem do Cerrado. O aquífero livre também se faz em grande parte do que está na nossa propriedade, no nosso estado. Então, vem a água do Rio Paraná, que vem daqui do Cerrado? Vem, mas a questão é que vem do Iguaçu também, lá do Paraná, que é a maior bacia hidrográfica, tem a do Rio Tibagi, São Paulo tem o Rio Tietê, tem o Paranapiacaba, e assim vai. Então, quando se fala de um bioma, tem que se privilegiar a todos, e aí não é o Cerrado, são todos os biomas. Eu vi na sua exposição, Motter, dados muito legais. Por exemplo, a questão do Pantanal, eu não sei se vocês deixaram propositalmente não considerar, o Pantanal está tendo um problema sobre questão de imobilização. Nós estamos identificando problemas em imobilizar carbono, que é fatal, por exemplo, para o maior leque do mundo fluvial, que é o Taquari, não sei se primeiro ou segundo, solos extremamente arenosos, dependentes da manutenção de matéria orgânica, em que nós estamos identificando uma flora comprometida e o carbono no solo exaurido. Eu estava falando antes com o Ciro. Casualmente, isso veio para... E agora cai na pergunta que o senhor nos toca, muito importante. Então, o que nós temos que pensar? Uma das prioridades para se estabelecer é a congruência das funcionalidades ecológicas. Sob o ponto de vista ambiental, a regência, o fator seletor é funcionalidade ecológica. E isso deve ser combinado às questões sociais e econômicas, que também a questão de mercado, a sobrevivência do produtor. Não adianta a gente manter o produtor lá, mas em nível de subsistência. Tem que ter uma dignidade, e essa dignidade vem do retorno do tempo, do recurso, balizado por ele dentro da propriedade, prevendo o que o Lima falou, o Motter também, preocupado em trazer bem social e econômico também. E aí nós temos potenciais distintos dentro dos biomas e dentro das unidades fitogeográficas, que nós podemos fazer dentro desse programa, Motter. Eu digo como Embrapa, nós Embrapa temos um acervo monstruoso sobre o que eu estou dizendo. Estou praticamente há 35 anos no campo atrás buscando, fazendo pesquisa em solos com vegetação, que é a minha especialidade, justamente para fazer essa condicionante de reposição social, econômica e ambiental, mas o ambiental tratando da funcionalidade ecológica. E ela, naturalmente, ela deve ser considerado isso porque há uma interdependência muito grande desses fatores. Nós não conseguimos mais falar de clima se não falamos de água. Nós não conseguimos falar de clima e água sem falar em produção. Nós não conseguimos, é tudo junto. Então, por isso que disse na minha modesta apresentação, disse como fazer o elencamento de instituições, essas parcerias. E elas são calcadas em quê? Que a gente discute tanto da sustentabilidade, o tripé ambiental, social e econômico. É isso. Não sei se fui prolixo, me desculpem, mas eu estou extremamente sensibilizado com essa noção, com essa percepção de que nós, sociedade brasileira, desconhecemos e não sabemos ainda priorizar quais são as funcionalidades não é nem por bioma, mas sim dentro de mercados conciliados com unidades fitogeográficas. Enquanto o brasileiro estiver falando de bioma, ele está num nível de generalização que ele não vai conseguir alcançar a especificidade que o tema requer.